Passa a palavra à pastora Fábio. Oi, som. Graças a Deus, igreja. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Deus. Magna, bem-vinda. Tem uns dias que a gente não te vê, Magna. Josi, o Negão, seja bem-vindo. Amém. O irmão lá no fundo também, o Jeitão de Gaúcho, atrás do Paulo, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Paulo já é de casa, já desde 10 anos atrás. Nunca ficou, mas assim, não é velho, né? Amém? Todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Eu queria convidar vocês a vir mais para frente. Vocês veem, sem precisar de brigar com vocês? Tem uns rebeldes que chamam e eles não vêm, não. Vocês vão no fundão aí, ó. Paulão, chega para frente, Paulo. Paulo com a mãozinha, está doido para vender energia solar para nós, está tratando eu bem, sabe? Aí, pastorzão, tamo junto, entendeu? Só interesse, depois que ele vender, ele some de novo. Brincadeira, tá, Paulo? Só para se contar aí. Zac, por favor, meu filho, vem na sua frente um pouquinho. Gustavo, diaconisa Márcia. Glória a Deus. Amados, faz alguns, choveu bastante, né? Então é compreensível alguns irmãos não terem conseguido vir. Mas Deus é bom, amém? Amém. E eles vão estar assistindo pela live, Deus vai abençoar eles lá. Amém. Querido, nós estamos, falta pouco para a gente acabar o Novo Testamento, as cartas, né? Tem mais de um ano nós estamos pregando toda quinta um capítulo do Novo Testamento. Pregamos, explicamos e aplicamos a nossa vida, certo? Amém? Depois nós acabarmos aí, o formato do culto de quinta vai estar mudando. Está quase acabando. Nós hoje vamos falar de primeira carta de João, capítulo 2. João é o apóstolo do amor. O homem que mais falou de amor é quem queria tacar fogo nos outros. Vocês lembram? Jesus foi pedir pouso em um lugar e não deram. João e Tiago ficaram tão nervosos assim: se o senhor quer que nós oremos para mandar fogo para queimar com todos eles? Jesus falou assim: não façam isso. Então tem esperança ainda para você, para mim, para o seu marido, para a sua esposa, certo? Se João, que queria tacar fogo nos outros, se converteu e se tornou um homem cheio de amor, pode acontecer comigo e contigo também, certo? Amém? Tá bem? Amém. Então tá bom. 1 João capítulo 2, versículo 1, nós vamos falar. O João ele tem muito problema, o apóstolo João. Dentro da igreja surgiram grupos dentro da igreja, pessoas dividindo a igreja, pessoas ensinando que Jesus não era Deus, homem. Ou era somente Deus ou somente homem, né? Os agnósticos estavam dentro da igreja e outros grupos também. Então foi uma luta muito grande. João dizendo: olha, aquele que negar Jesus é um mentiroso. Porque existiam grupos na igreja que estavam desdizendo o que Jesus tinha ensinado. Eu tenho dito que a gente é bom de estar atento, porque às vezes dentro das igrejas surgem pessoas pregando ou ensinando coisas diferentes. Falei domingo ou quinta-feira passada, eu não lembro, ou foi na ceia, que hoje não precisa mais do falso profeta estar dentro da igreja. As pessoas assistem muita porcaria nas redes sociais, no YouTube, profetas doidos, missionários malucos. Existem homens de Deus, mulheres de Deus lá, mas existe muita gente perturbada também. Aí a pessoa fica cheia de perturbação e traz para a igreja: pastor, o que é isso? Eu falei: sei lá, cara, pergunta lá para o cara que está ensinando isso para você, porque nós devemos ficar com o ensino da palavra de Deus. A sã doutrina é o ensino de Jesus e dos apóstolos do Cordeiro, amém? Eu tive um sonho, eu sonhei essa noite com um lamarizão. Você acredita? De madrugada. E o sonho era bom, viu? Eu chegava assim, pastor, eu achei 5 quilos de ouro, pastor. Eu tomei banho, mas com o couro grudado no couro, eu queria, mas rapaz, 5 quilos. Mas antes eu pedi um dízimo para ele, eu acordei. Caramba, o que é que eu esperei mais um pouquinho? E disse que é um sonho bom que a senhora era gordo, né? Não sei se é. Melhor que sonhar com a sogra, você não acha? E a gente tem que sonhar com a sogra é caixão na serra, né? Então, hoje vamos falar de 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1. Se você puder ficar em pé para dar uma espreguiçada aí. Se você tem criancinha, pode ficar sentado, né? Está sentindo dor, pode ficar sentado, que Jesus já vai te curar daqui a pouquinho. Tem alguém sentindo dor aqui no nosso meio?
Alguém está assistindo? O Anderson e mais quem? Zenisa, mais quem? Quem lá atrás de André? Quem que é? Valquíria, mais quem? Só vocês três? Ninguém mais? Deus vai curar vocês agora, vocês acreditam? Amém. Acredita mesmo? Então tá bom, porque o velho aqui é doido, tá? Ele tem a pessoa meio entrevada, eu falo assim, agora anda, não? Anda agora. Tem que dar uma forcinha mesmo. 1 João capítulo 2, posso ler? A partir do versículo 1. Amém. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. 2 pontos. Como? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como que Cristo andou? Em amor, amém? Amém. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Irmão que é o próximo, amém? Não o irmão de sangue, não. É o irmão da fé. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, do nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que são as vontades da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, a sua vontade. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo fez, a vida eterna. Aleluia. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Dele quem? Jesus. Amém. Estenda a mão para cá, me ajuda a orar, por favor. Então esse nem orou hoje, toda correria. Olha agora.
Ó Deus, muito obrigado pela minha vida, pela minha saúde. Estou vivo, aleluia. Essa conta eu pago ela com um dia, Pai, aleluia. Amém. Meu casamento, Deus, o Senhor está abençoando. Pastor, eu brinquei hoje, mas a bênção do Senhor está sobre a sua vida nessa noite. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, invocamos o Teu poder, a Tua bênção, a manifestação da Tua glória nesse lugar, no nome de Jesus. Peço-te que haja uma unção liberada de cura nesse lugar. Esses irmãos que disseram que sente dores, toca neles agora. Anderson, Valquíria, Zenida, sejam curados agora pelo poder de Jesus. Até o fim do culto vocês vão dizer aqui que Deus tocou em vocês. Eu creio assim, declaro, em nome de Jesus. Todo mal sai da vida de vocês, em nome de Jesus. Cristo nos cobre com teu sangue, Senhor. Vem com teu poder e fala conosco, em nome de Jesus. Nos ensina a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Deus, aquieta a nossa mente. Tira toda a canseira, todo enfado, agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos perturba, ser repreendido, que saia, no nome de Jesus, sobre a nossa vida, a nossa casa, este lugar, somente a bênção do Senhor. E a tua palavra diz que a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Tudo que é dor sai agora das casas, casamento, família, sai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que oprime, desapareça pelo poder do nome de Jesus. Deus, que a tua palavra abençoe a nossa vida e abençoe a vida de cada pessoa que está nas redes agora, pelo poderoso nome de Jesus. Que a bênção do Senhor venha se manifestar, que o poder de Deus venha agora, Senhor, e Espírito Santo, a nos ensinar a tua palavra. Nos ensina e fala conosco. Assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode sentar, por favor, querido. Nosso tema: o antigo ainda é o novo mandamento do amor. O que era antigo ainda é o novo, amém? O antigo ainda é o novo mandamento do amor. Versículo 1, João começa o capítulo 2 escrevendo: Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Preste atenção que João está escrevendo para nós não pecarmos. Se acontecer o pecado, nós podemos contar com a misericórdia de Jesus, porque Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Então o pecado, ele não pode ser uma regra na vida do crente, ele é um acidente. Aconteceu um acidente na vida do crente, ele pecou. Ele corre para os pés de Jesus, clama misericórdia e tem perdão para ele, certo? Então não é uma regra. Se alguém pecar, tomara que ninguém pecasse. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Então não guarda o pecado, não esconde o pecado, corre para os pés de Cristo e confessa e pede perdão, amado. Amém? Nós não podemos ter pecado em nossa vida. Devemos sempre ter uma vida transparente diante de Deus, para que ela se reflita na vida de outras pessoas também. Lá em 1 João 5,18 diz que aquele que nasceu de Deus não vive no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, aquele que letra maiúscula que fala de Cristo, o guarda e o maligno não lhe toca. Você vê um crente levando pau aí? Porque tem pecado. E se ele não tiver, o diabo não toca nele, não. Só toca se tiver pecado. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse assim: dou-vos que? Autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Mas se você faz isso só um demônio, sem ter certeza que você já tinha, né? Será que vai me bater? Será que o bicho vai bater em mim? Então, a palavra é bem clara, que nós não devemos andar em pecado. Se pecou, precisamos correr para os pés do Senhor. Amém? Gente, muita gente quando vai expulsar o demônio leva na cara, porque está em pecado. O capeta vai lá e fala na hora tudo que a pessoa está fazendo, vomita na cara da pessoa, na frente de todo mundo. Tem gente que sai envergonhado. Uma vez o Jovem foi expulsar um demônio, né? Quando ele foi, o diabo contou tudo que ele estava fazendo com a noiva dele, na frente de todo mundo, da igreja inteira. E o que ele fez? O que ele devia fazer? Ele enfia a cara no bolso e sumir, né? Se você não está em pecado, não deve estar em pecado. Você pode enfrentar o bicho, que a vitória é tua, em nome de Jesus. Tudo bem, irmão? Versículo 2 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação vem do grego hilaskomai. Olha que uma bonita você colocar no seu filho, em Januário, hilaskomai, né? O que quer dizer isso, pastor?
Propiciação diz respeito ao sacrifício de Jesus como um meio que aplaca a ira divina contra o pecado da humanidade e reconcilia essa humanidade com Deus. Propiciação é o sacrifício de Jesus na cruz, aplacando a ira de Deus pelo pecado da humanidade. Só Jesus poderia pagar esse preço, amém? Tudo bem? Colossenses 2, João capítulo 1, versículo 29, quando Jesus está passando, João diz assim: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do... É isso mesmo, João 1, 29? Sim mesmo? É, isso. Esse é o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro. Jesus não era um animal, um bicho, mas ele figurava o Cordeiro de Deus que morreria na cruz pelo meu pecado e pelo teu pecado. Pastor, mas o que tem? Você e eu nascemos em pecado, amado. Por causa do pecado de Adão, nós nascemos em pecado. Se Jesus não tivesse vindo, nós iríamos por quinto nos infernos. Como Jesus veio e pagou pelo meu pecado, seu, se você quiser, a salvação está garantida para você e para mim também. Amém. É presunção? Não. É o que diz a palavra de Deus e eu creio nela. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz que o sangue da cruz de Cristo nos reconcilia, tanto no céu como na terra, com todas as coisas. Aí eu vou olhar para casais brigados, querem divorciar, e eu leio esse versículo e oro, quase sempre Deus faz um milagre muito grande, porque o sangue da cruz de Jesus que traz reconciliação nos céus e na terra. Certo, amém? Colossenses 2, versículo 13, fala que Cristo nos reconcilia. Colossenses 2, versículo 13. Lá para Efésios, Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Amém? Tendo cancelado o escrito de dívida, tinha um cheque assinado em branco por você. Você assinou a assinatura embaixo, mas deixou o valor lá para o capeta colocar o valor, que era a sua alma e a minha alma. E Cristo veio e cancelou esse escrito de dívida que tinha contra mim e contra você. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Foi lá e pregou a promissória lá na cruz do Calvário, amém? Você não deve mais nada para Satanás, querido. Amém? O seu pecado foi perdoado no dia que você criou Jesus. Amém. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Para o diabo, Jesus morrer na cruz era um vergonhoso. Para Jesus foi triunfo, foi vitória sobre as trevas. Você está aqui? Amém. Efésios capítulo 2, versículo 13 também fala. 2,13 de Efésios. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós somos aproximados com Deus pelo sangue de... Só pelo sangue que derramou na cruz, tá? Porque Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Entre o homem e Deus havia a inimizade, o pecado de Adão. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém? A inimizade que Deus tinha contra mim e contra você foi destruída na cruz quando Jesus se entregou aqui por nós. Você crê nisso? É um treino todo, gente. Versículo 3. Guardar os mandamentos é obedecer ao que Deus disse. Quando você vê na Bíblia guardar está falando para obedecer. João 14,15 diz que Cristo falou: se vós me amais, guardareis, obedecereis aos meus mandamentos. Amém? Sempre que você achar na Bíblia se fizeres meu bem, se fizeres isso aqui, é uma condicional. Se fizer, você vai ter a bênção, e se não fizer, não vai ter. Amém? Todo se na Bíblia é uma condicional. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, dizia: se diligentemente ouvides minha voz e guardares o meu conselho, sereis propriedade peculiarmente dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. Vós me sereis reino e sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falaram aos filhos de Israel. Se, amém?
Jesus veio, pagou pelo meu pecado e o seu. Agora, lá em 1 capítulo 2, versículo 9, diz que eu e vocês somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Essa é a promessa lá de Êxodo, se cumprindo, amém? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que Jesus te salvou, a mim e você, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Vós que antes não eras povo, mas agora sois povo do Senhor, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Então você e eu somos povo de Deus, cristão, povo de Deus. A igreja não conta, mas você ter Jesus conta, amém? Igreja nenhuma está credenciada para salvar ninguém, amado. A minha igreja única é mentira de Satanás. Toda seita, ela é exclusivista. Só aqui que tem salvação. Todo lugar que pregue Jesus verdadeiro tem salvação naquele lugar, e é um lugar de Deus, amém? Não, tem que ir lá na igreja, se não for lá você não é salvo. Quer lá nada, quer distância. Versículo 4. Mentira cabeludo, o que é, pastor? No versículo 4, diz que a pessoa diz que conhece a Deus, mas não obedece a Deus. Ele é um mentiroso. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e dele não está a verdade. E tem muita gente que eu amo a Deus, eu amo nada. Eu confio em Deus, confia em nada. Quando o trem aperta, ele corre atrás do agiota, vai atrás do parente para pedir. Por que não orou antes? Deus, eu estou apurado, Senhor, me dá uma provisão, né? Aí Deus vai dar direção para a pessoa. Mas confia em Deus nada. Pastor, Deus está aqui dentro. Tá nada, o cara está com cigarro, cachaça, droga. E Deus está lá dentro, é ruim, hein? Tá não. Então, há uma mentira cabeluda no versículo 4. Aquele que diz que conhece a Deus e não obedece a Deus é um mentiroso. A Bíblia diz que todo mentiroso vai para o quinto dos infernos. Cristão não pode ser mentiroso. Tem gente que vende para vender, para comprar, para casar, sabia? O cara que fala assim, olha, eu sou bonzelão, não conheci mulher, a mulher fica doida de casar com ele. Já pegou 1.500 baratas dela na rua. Mas para casar ele tem que inventar mentira. Às vezes tem a mulher que faz isso, né? Aí o cara descobre e quer dar as contas para ela depois. Toda pessoa que mente não é filho de Deus ainda, é filho do Satanás. Por isso que o crente verdadeiro, evangélico, cristão, temente de Deus, não pode mentir. Pastor, mas se eu falar, eu vou levar para o juízo. Então fica quieto, cala a boca, não fala nada. Fique quietinho, ninguém te obriga a falar. A partir do momento que falou, tem que ser verdade. Amém? Tudo bem? Amém. Gente, o que tem de crente mentiroso, você nem imagina. Ele faz um negócio que você fuça o olho. A motoca é zero, viu? Você compra, um mês depois, você está caindo no escapamento, o banco, os pneus caindo para todo lado. Zerado o trem. Ou, às vezes, é carro, né? Tá o brinco, tá o ouro, né? Coitado do irmão, compra 2, 3 meses, tem que cair nos pedaços, olha os ouros caindo no meio da rua, né? Mas em nome de Jesus, seja uma pessoa verdadeira. Tudo bem? Tem mulher mentirosa, sabia? Ela não está contando em casamento e fala para o marido que está top. Como não, não, mas com respeito, assim, tudo bem, vamos conversar mais vezes aqui. O negócio não está bom, não. Já foi tempo, mas não está bom, não. O que a gente pode fazer para ficar melhor? Amém? Onde tem verdade e a presença de Deus, irmão. Quem fala a verdade manifesta a... Amém. O maior nível de obediência é o de decidir não fazer as coisas erradas quando ninguém está vendo. O maior nível de obediência a Deus, você sabe o que é? É quando você está lá no secreto, você pode fazer um trem errado, ninguém vai te ver e dizer, eu não vou fazer porque eu amo um Deus eterno que habita em mim. Esse é o nível de obediência extraordinário. Você tem a oportunidade de fazer, ninguém vai estar vendo, só o Satanás vai estar vendo, né? Mas você diz, eu não vou fazer. Eu sei que Deus existe, Ele está aqui, eu temo esse Deus, por amor a Ele, eu não vou fazer. Isso é um nível de obediência muito grande, mas poucas pessoas conseguem chegar nesse nível. 5. Estou correndo aqui porque são muitos versículos, tá? Qualquer que guarda, obedece a sua palavra, o amor de Deus nessa pessoa e estará sendo aperfeiçoado. Amém? Mas não existe ninguém que não seja abençoado se decidir servir a Deus. Lá em Atos capítulo 10, versículo 34, Pedro vai na casa de Cornélio, um romano, um gentio, que não tinha direito a, né? Não tinha direito nem a ser salvo. Rapaz, Simão escreve, fala assim, manda buscar Simão aqui, Pedro, que vai falar palavras para você ser salvo. Ele manda chamar, o cara, um militar romano, que perseguia a nação de Israel,
E aí, irmão, chama Pedro, quando Pedro começa a falar, vem o Espírito Santo sobre Cornélio, os amigos, a família inteira. E Pedro, com a boca aberta, assim, verdadeiramente eu vejo que qualquer pessoa, em qualquer lugar que decida obedecer a Deus, Deus não faz acepção de pessoa, Deus não despreza esta pessoa. Qualquer pessoa que quer servir a Deus, a graça alcança aquela pessoa, amado. A mulher que está na zona agora, se ela quer servir a Deus, Deus alcança ela. O cara que é traficante, bandido, vagabundo, se querer, Jesus alcança ele. Qualquer pessoa, por pior que seja, se der clamo por Jesus, a graça vem sobre a vida dele. Isso é graça. Os crentes é doido, disse que matou, roubou, adulterou, agora levantou a mão, né? É desse jeito, porque foi Deus quem fez assim. Se fosse eu, a gente ia ter uma dificuldade, rapaz, você pecou demais, né? Fica uns 30 anos aí, vê se você fica melhorzinho. Não, se você crê em Jesus, a misericórdia vem sobre a tua vida, na hora. Pode entrar aqui o maior bandido do mundo, mas pode ser um santo homem de Deus no fim do culto, se ele quiser. Isso é graça, isso é favor imerecido de Deus, amado. Eu não merecia nada, um alcoólatra, bandido, vagabundo, cocaineiro, Jesus me alcançou, porque isso é graça, amém? Isso também não valeu muita coisa não, tá? Não fiquei essa carinha aí de dizer, não, mas eu não era assim, era, talvez não era como eu era, mas de outras formas você era também. Pastor, nunca fiz isso, né? Pois é, mas fazia outras coisas, falava mal dos outros, não perdoava ninguém, era uma praga na família, todo mundo tem alguma coisa lá, né? Tudo bem? E é o maior, a pessoa que nunca traiu uma mulher, paga as contas em dia, nunca respondeu o pai e mãe. Se essa pessoa morrer sem Jesus, ele vai para o quinto dos infernos, porque ele está achando que pelas obras dele, ele vai ser salvo, e é somente pela graça que é de Jesus. Essa pessoa é tão pecadora como o cara que está lá na cadeia porque matou 30. Ele não entende isso é religiosidade. Mas eu nunca fiz isso, pastor, nunca fumei, nunca bebi, nunca bati em ninguém. Pois é, mas está sendo pecado, precisa de Jesus para salvar você e a mim também. Tudo bem, mano? Tem vida nisso não. Esse povo doido já cheirou cocaína, já foi cachaceiro. Pois é, mas a pessoa que nunca fez, se ele não confessar Jesus, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Tudo bem, você está aqui? Porque às vezes a pessoa era um religioso lá na outra igreja e vem para cá com esse pensamento. Ele tem que saber que ele é pecador, que Jesus tem graça para a vida dele. Amém? Lá João capítulo 9, versículo 31, um cego foi curado por Jesus, e aí questionou ele, falou assim, esse cara que te curou é um pecador, né? Você vê? Como que alguém pode curar alguém sem ser um pecador, né? E aquele ex-cego tem uma revelação de Deus. Nós sabemos que Deus não atende pecador, mas se alguém decide obedecer ele, a esse Deus ouve. Você vê, uma pessoa que né? É esse mesmo? Olha só, se alguém teme a Deus, o ceguinho tem uma revelação que muitos crentes não têm. Deus não escuta pecador, mas se a pessoa teme a Deus, Deus ouve e faz, amém? Qualquer pessoa que buscar a Deus, certamente vai achar o nosso Deus. Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando buscarmos todo, tem que buscar Deus. Tem gente que não busca Deus, tem que vai no macumbeiro. Quem aperta, vai no macumbeiro. E morre, vai para o quinto dos infernos. Uma pessoa esses dias levantar para, pastor, o senhor olha para o meu tio? Tá, mas o que seu tio tem? Ele está com uma doença muito grave. Tá, mas quem é seu tio? É o Belisbal. Eu falei, mas não foi esse que foi lá no centro esses dias? Foi, então não vou orar para ele não. Não vou orar porque ele acredita mais no centro, mas não crê em Jesus. Então eu não vou orar. Nunca deixei de orar, mas para essa pessoa eu não orei, amado. E aí passou os dias, ele esticou as canelas dentro. E foi, amém? Já não tem nada para ninguém não, amado. Deus deu vida eterna, Deus cura, liberta, restaura casamento, salva filho doido, converte marido de luta, deixa a mulher que é uma cascavel virar uma santa mulher de Deus, amém? Mas o inimigo não tem nada para ninguém não. Isso é um engano de Satanás. Mas a pessoa tem a facilidade para dar personalidade, não sei porquê. O pastor não cobra nada para orar, né? Se Deus mandar jejuar, tem que jejuar pela pessoa, aí vai lá e paga. Teve uma mulher que pagou 2.000, acredita? Ela não veio comigo, acho que não sei porque eu falei aqui na quinta, ela não veio comigo, né? Essa língua grande minha também, né? Ela percebeu que uma outra mulher estava se aproximando lá do esposo dela, né? E ela, o que eu faço? E essa piranha vai pegar meu marido, né? Ela correu lá. Chegou lá com o chefe lá da feitiçaria e falou, tem uma mulher que está se aproximando da minha família. E eu percebi que ela está de olho no meu marido. Tem como fazer um trabalho para afastar ela? Tem. Quanto que é? 2.000? Ih, não tem dinheiro. Não tem problema, eu parcelo 10 vezes na promissória. E aí a pessoa né? E aí fizeram o trabalho e a mulher subiu de perto da família. E a mulher que pediu o trabalho, ela foi lá e pagou tudo direitinho, tá?
Não devia pagar não, mas foi pagando as 10 parcelas, né? Só que aconteceu o seguinte, o casal esfriou. O casal que era antes, né? A mulher olha para o homem, parece que está olhando ali para o Ismael que está quase dormindo. O homem olha para a mulher, parece que a Carminha ali que está, né, tá muito cansada hoje. Acabou, gente. O casal não tem mais intimidade. Acabou tudo. A mulher fala, pastor, será que é? Porque eu falei, certeza. Você pagou, mas agora o capeta está cobrando de você. Tá bom, eu vou aí então. Aí vem domingo e não veio, porque eu acho que eu falei na quinta também, né? Esse linguagem também, né? Não veio não. Tudo bem? Você sabe por que você pode buscar Deus? Lá em Jeremias 29, 11, diz que, como é que está lá? Deixa eu lembrar aqui. 11, coloca logo aí que eu ficar pensando. Eu que sei que o pensamento tem a vosso respeito, diz o seu pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus pensa coisa boa de você, meu irmão. Deus pensa coisa de você, boa, Magno. Certo? Amém? Deus tem bons pensamentos conosco. Aí 2 versículos para frente, você buscar aí, você vai achar. Versículo 6. Quem diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Como? Em obediência a Deus e manifestando a sua conduta, em sua conduta o caráter e o amor do Pai. Toda vez que você for fazer algo que você tem dúvida se é certo ou não, pergunte-se para você: se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Se a resposta for não, não faça. Amém? Amém? Tudo bem? Se é solteiro, você está lá, a namorada muito doidona lá, e você fala, amém? E aí você pergunta assim, aí você vê que o trem vai rolar, né? Se Jesus estivesse aqui, ele ia namorar, mas se ele estivesse aqui, ele faria isso. Não! Pá! Sai daqui, mulher oferecida, né? Você não vai fazer isso? Cadê o solteiro? Tem, Ismael? Mentira! Tem anos, né? A Valqueira está aí, né? Você sai daqui, Satanás, você é de Deus, aleluia. Eu não acredito não, mas eu vou, né, já que eles falaram, eu vou deixar quieto o negócio, né? Toda vez que você se sentir tentado em fazer algo, tentação já não vem de Deus, né? Mas se pergunta, se Jesus estivesse aqui, ele faria. Versículo 7 e 8. Mandamento que não era novo, mas antigo, que se revelou como novo. É usando palavras que João fazia. João é um cara muito inteligente, amado. Dos discípulos, ele era o cara mais cabeça. Se você leu o Evangelho de João, você fica abismado com as figuras de linguagem, com um estilo vai sair. Literário dele, era coisa extraordinária. Ele foi no jogo de palavras. Ó, gente, não é mandamento novo, é o antigo, mas também é novo, tá? Olha só para você ver. É um jogo de palavras. Só que você tem que tomar cuidado com as Bíblias. Tem muita Bíblia adulterada. A NVI, que já foi muito boa, trocou mandamento por mensagem. Você tem que ficar atento, senão você pega uma Bíblia que não fala a verdade. Jesus reitera os mandamentos lá do Velho Testamento. Deuteronômio 6,5 diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de todo... Lembra disso aí? Jesus veio em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, reiterou, reafirmou esse mandamento. E acrescentou mais um, que não tinha. Devemos amar a Deus com toda a nossa alma, entendimento, força e coração, e amar o nosso próximo como a nós? Como a nós? Então a pessoa que diz que ama a Deus, mas tem treta com o parente, com a sogra, com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o irmão da igreja, ele não ama coisa nenhuma. Ele é um cascateiro, um mentiroso. João capítulo 13, versículo 34 fala do novo mandamento que o Senhor Jesus deixou para nós. Deixa eu ver se é isso mesmo. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amém? É o mandamento do Senhor, não? O mandamento do amor é verdadeiro. Nele e em nós, conforme este amor é aperfeiçoado. Versículo 7 e 8. Com ele e com outros e com outras pessoas. As trevas vão dissipando conforme essa luz cresce em nós. Conforme você tem comunhão com pessoas, no dia a dia, as trevas vão diminuindo a tua vida e a luz vai tomando forma. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se nós andarmos na luz, como na luz Ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Antes do sangue de Jesus nos purificar, nós devemos ter comunhão uns com os outros. E o que tem de crente com treta com os outros, você nem imagina ele, né? É o crente de Satanás. Ele tem problema com o vizinho, ele tem problema com o pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra, com o genro, com a nora, e ele acha que está agradando a Deus.
Mas nós que somos de Deus, nós devemos, Paulo diz, no que depender de vós, tem paz com todos os homens. Tem coisas que não dependem de você. A pessoa diz, eu te odeio, cara, eu quero te ver morto, né? Você tem que sair fora. Mas no que depender de mim e de você, nós devemos ter paz com todas as pessoas. Tudo bem isso daqui? Eu odeio a minha sogra. Sogra é um bicho tão bom, né? Pai, eu tenho a mulher que você casou com ela, né? Eu não tenho problema com sogra, porque eu trato ela com o mesmo respeito que eu trato a minha mãe. Agora tem gente que tem uns medores que tem treta com sogra, mano. Tem problema com a mãe dela, vai transferir tudo para coitar da sogra. Tá bom isso daqui? 1 Pedro 2,6 diz que Deus nos tirou das trevas, não sei se é 6 ou 19, para a sua maravilhosa luz. É isso mesmo? 9, eu acho que eu errei aqui. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O cristão tem que ser luz, irmão. Por que tem muita gente lá fora que odeia crente? Você sabe por quê? Odeia a igreja de crente? Porque o crente que ele conheceu foi um pilantra na vida dele, um bandido, e disse que ele era crente, cara. A pessoa falou para mim, você sabia que o pastor da cidade abusou do tempo? Eu não sei de nada disso, e nem quero saber também, amém? A gente só sabe só coisa ruim, amado. Quem não sabe as coisas boas? O cara era noiado, agora se converteu, a menina era uma, né? Agora está na presença de Deus, só o trem ruim. Filipenses 2, versículo 15 e 16 diz que nós devemos brigar como luzeiros no céu. Crente precisa ser luz, amado. Senão as pessoas não querem saber de Jesus. Eles olham para nós e era para ver luz, só ver treva, ele não quer saber de Deus. Para que os torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpados no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Amém? Você tem que brilhar, cara. Tem gente que não brilha, não. Você tem que brilhar. Vagalume brilha, não brilha? Tudo bem? Brilha ou não brilha, gente? Não sei como que é bicho, mas né? Quando eu era criança, nós corríamos atrás daqueles bichos até pegar, colocava na caixinha de fósforo, em um vidrozinho. E agora tem uma lâmpada. Ô, infância boa aquela, né, gente? Quem teve infância assim, aquela infância bem raiz mesmo? Alguém mais aqui, além de mim? Né? Você caía lá e arrancava a unha do dedo, né? Chegava com um pano enrolado e tacava querosene em cima. Hoje em dia as crianças arrancam a cabeça do dedo, tem que ir lá ligar para o bombeiro lá, né? E depois ficar correndo lá, gente, que coisa de doido. A gente capotava a bicicleta, a gente ia toda arregaçada lá, né? E ela tomava um banho, já estava bom no outro dia. Levava um ramo no olho lá na escola, ele nem chegava, né? Não podia nem contar para a mãe que ia levar no bolso, senão levava outro. O que foi isso aí, menino? Eu caí, bati, né? Deus que perdoe para as mentiras que eu contei para minha mãe, né? Um tempo bom, gente. Eu morava no sítio na 207 anos de Paraná, tinha uma pedrona no quintal, e eu seguia mais sempre com as minhas irmãs e minha mãe contava uma história para nós. Tempo bom, viu? Um dia o povo está tudo doido, celular na mão, né? O cara vai para a cama e leva o celular junto. Minha mulher, galera, amor, ele levou uma corrente lá, aí já dorme a noite inteira, né? Gente, eu nasci homem, sou feliz, glória a Deus. Mas se tivesse nascido mulher, ia ser mulher muito doida, né? Gambá não ia ter moral comigo, não. É na pedra, na peixeira, não é? Não é sério. Tem uns caras que não podem casar, não. Tem uns gambá. Mas tem uns mulheres também que não podem também, não. Mas vai ter um sonso, amado, não? É sério, eu orei para um casal que estava 3 meses sem ter intimidade. O cara trabalhava das 6 às 8 da noite, das 6 da manhã às 8 da noite. A mulher não limpava a casa, não fazia janta, e na hora de vão ver também não fazia nada. Falei, cara, você casou com capeta, velho. Um trem briguento desse aí, e o cara não é nem casado, o cara rapa fora, velho. Nem aproveitando. Eu não posso dar esses conselhos, mas aquele dia não. É bicho doido, senhor, né? Não pode matar as lombrigas, os velhos. Versículo 9: aquele que diz está. O gaúcho chamando no fundo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tranquilo aí, tá? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus, né? É só passar a chuva, eu vou embora. Hoje eu estou tranquilo, tá, Caixinha? Porque tem visita, a gente tem que estar controlado, tá? Hoje eu estou tranquilo, tá? Aquele que diz estar na luz e aborrece, odeia ao seu irmão ou seu próximo que está em trevas. Como
Como saber se alguém está em trevas, amado? É só você observar a pessoa. Essa pessoa, ela tem ódio no coração, ressentimento, mágoa, desejo de vingança, indignação, inveja disfarçada de raiva. Essa pessoa fala mal dos outros, essa pessoa está em trevas. Ninguém que está com o coração sarado, cheio de Espírito Santo, a vida está dando certo para ele, ele fala mal dos outros. Só um lascado mesmo, um ferrado, uma ferrada que tem tempo para falar dos outros. Quem está bem, mas quem está bombando, ganhando dinheiro, fazendo investimento, que vai viajar para a praia, não sei o que está, né? Ele não fala mal dos outros. Ele está tão bem que não tem tempo de falar mal dos outros. Agora o desgraçado fala. Aquele que está sem a graça de Jesus fala. E a vida está, ó, só uma bagaceira. Você conhece algum fofoqueiro na sua vida? Você vigia. Que essa pessoa está numa vida desgraçada e está fazendo a sua vida ficar assim também. Porque você dá o ouvido seu para ele ou para ela e a sua vida não anda. Tudo bem isso daqui? Então aquele que diz que está na luz e aborrece, odeia a seu irmão é mentiroso, ele está nas trevas. Versículo 10: aquele que ama seu próximo, seu irmão, está na luz, e nele não há escândalo. Escândalo vem da palavra grega escandalon, que quer dizer ofensa, tropeço ou isca. A isca que você usava quando o menino vai pegar um passarinho é a mesma isca do escândalo aqui. O diabo usa isca para prender as pessoas. Na LTT, uma Bíblia de estudo, diz assim: quem está na luz, não há nele nenhum gatilho que o faça tropeçar em uma armadilha. Quem está na luz com Jesus, amém? Você vê a pessoa caindo muito, tropeçando muito, vendeu o carro, o cara deu o nó nele, não pagou, não sei o que, nada dá certo. Você pode ver essa pessoa que está em trevas. Porque quem está na luz, Jesus não permite essa pessoa cometer o tropeço. Salmos 91:3 diz que o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro. Certo também? Você lembra disso? Se a pessoa estiver na luz. Se ela estiver na treva, os dois pés ficam lá no laço do passarinheiro. Isaías 54:17 é um versículo que todo mundo ama. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Somente em juízo você vai condenar quem deve viver. 54:17. Deixa eu ver se isso mesmo. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Olha que bênção, não é? Toda língua que ousar falar, todo fofoqueiro que falar de você, né? Tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e o seu direito de vir procede, diz o Senhor. Se o cara estiver na luz, se estiver na treva, toda a arma forjada vai prosperar contra a vida dele. Amém? Então vem para a luz. Vem para a luz, não fica nas trevas não. Versículo 11: quem odeia o próximo, quem aborrece o próximo, está diariamente em trevas. Anda nas trevas como? Tropeçando. Você já viu alguém andando no escuro? Você chega em casa, não tem energia, aquela escuridão toda, você vai tropeçar, sem saber para onde vai. Não sabe qual direção tomar na vida. E quando precisa tomar uma decisão, não consegue. Tem gente assim, sabia? Eu tenho que decidir, meu Deus, o que eu faço? Eu faço tudo nessa vida, eu compro a carta de crédito, eu começo a fazer minha casa, né? Você pode olhar para essa pessoa, provavelmente ela está em trevas. Provavelmente. Uma pessoa de Deus que está na luz, ele olha e Deus dá uma direção para a vida dele. Sim ou não? Porque a Bíblia diz que as trevas lhe cegaram os olhos. Tem algumas coisas que cegam a pessoa, amado. Religiosidade cega a pessoa. Você é tão religioso que é cego. Lá em Mateus 23:26, Jesus chamou um fariseu de cego. O que é o fariseu cego? O cara era religioso, né? Ele chamou de cego. Tem gente assim. Uns anos atrás, uma mulher de um empresário forte na cidade tinha traído ele, tinha se separado dele, seu casal se separou, aquela confusão toda, né? E o filho do casal era colega da minha enteada. Falei faculdade para lá. E aí essa mulher ficou no parafuso. Só que ela é de uma igreja daqui da cidade que é muito religiosa, né? Se você adulterar, você está no inferno, não tem perdão. E alguns trouxemos aqui para a igreja e começamos a falar: olha, você errou realmente, você errou feio, né? Eu não sei se você vai voltar para o seu marido não, mas se você pedir perdão para Deus, Ele te perdoa. Será que Deus perdoa? Porque lá diz que não perdoa, que eu estou no inferno já. Pegamos a Bíblia, João capítulo 4, Jesus perdoa a mulher adulta, não sei o que, fomos pegando, né? Aí chegou e falou assim: você acredita na religião que você fez parte, que já te expulsou de lá? Ou você quer acreditar na Bíblia? Eu vou acreditar na Bíblia, então creio que Deus, se você se arrependeu, Deus perdoa você, certo, né? Então a religião muitas vezes deixa a pessoa cega. Outra coisa, Efésios 4:18 diz que a ignorância cega a pessoa.
Mas uma pessoa inteligente, vê que não entende uma coisa, mas ele vai tentar entender. Ele vai pesquisar, rapaz, eu vou me inteirar desse assunto. Segundo de Reis, capítulo 6, versículo 16, fala que o discípulo do profeta era cego espiritualmente. E o profeta disse: Senhor, peço que abra os olhos desses homens para que veja. E Deus abriu a visão espiritual e ele viu. Isaías 59, versículo 9 ao 10 diz que quando não se pratica juízo e justiça, a pessoa fica cega. Quando a pessoa não tem retidão na vida dele, ele se torna cego. Isso, mas 2 Coríntios 4,4 diz que quem causa cegueira é o Satanás, é o diabo, que cega as pessoas. 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus, com D minúsculo aqui, né? Falando Satanás, deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes respondesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que as pessoas não creem em Deus? Porque elas estão cegas, o diabo cegou essas pessoas. Versículo 12: pelo nome de Jesus fomos perdoados. Certo, amém? Pelo nome de Jesus, eu e você fomos perdoados. Amém. Pastor, o meu passado foi terrível, o meu também, mas houve graça para a minha vida e para a tua vida. Amém. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que todo mundo sabe do cor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Falando dos pecados, a conta o cara tem que pagar, mano. Tem que ir lá na Gazeta, tem que ir lá no mercado, tem que ir lá não sei aonde, falar: fulano, eu estou devendo você, eu estou salvo, mas a conta aqui eu sei que eu estou devendo, e negociar e pagar, certo? Agora Jesus perdoou tudo, nem conta tem mais. Tem sim, tem que ir lá e pagar as contas, amém? E não pode parcela, mano. Quem não pode ser trambiqueiro, não. Pastor, deu R$1.000, não posso pagar, vai lá e parcela em 20 de 50 e paga. Eu já passei daí conta para pagar R$50 por mês, amado. Então, assim, quem tem para receber, ele quer receber, ele vem com vontade, aí ele divide um monte de vezes para a pessoa. O meu antigo pastor, que já está na glória, ele diz assim: satisfação dada, metade da conta, porque a pessoa fica contente. O cara veio aqui e falou comigo. Quando eu tinha empresa, a pessoa me divide e passava na rua de baixo. Então, tem essas coisas. Mas vamos lá. 13. Antes de vencer uma lei, precisamos conhecer Jesus e nos relacionar com Ele. A gente pensa que conhecer Jesus é um conhecimento superficial, e não é. Você pode dizer assim: eu conheço o deputado Crispim, né? Você conhece que você pegou na mão dele, que ele conversou com você, mas isso não é o conhecimento. O conhecimento é você ter ido almoçar na casa dele, ele na sua, vocês têm que pescar no final de semana. Isso é conhecimento, certo? Então, conhecimento com Jesus, nós devemos ter um conhecimento de relacionar com Jesus, tudo bem? Versículo 14: o conhecimento da palavra dos mais velhos pode ser inserido no coração dos mais jovens, os fazendo fortes espiritualmente. Você que é pai, mãe, avô, se você tiver a palavra de Deus, você pode inserir no coração dos seus filhos e dos seus netos, dia após dia, até eles compreenderem que Jesus é bom, que Deus é maravilhoso, certo, bem? O problema dessa é que a situação é que os pais não são mais exemplo nos lares. Eles não lêem Bíblia, eles não oram, tudo doido, né? E que aqui filho seja de Deus, ele não vai ser, mano. Mas se você for uma pessoa que tem a palavra de Deus, o teu filho, né? A tua filha, os teus netos vão ser de Deus, né? Certo, amém? No meu aqui eu tenho que obrigar ele a ler Bíblia, mas ele lê. Aí daqui a 10 anos, mesmo que ele não queira, mas vai ter a palavra lá dentro, né? Rapaz, isso que eu escutei na igreja, que eu li, amém? Tudo bem? Hoje em dia, amado, os pais não valem nada, é os filhos que mandam deles. Umas criaturinhas, pererequinha desse tamanhozinho, de 5, 6 anos, manda do pai na mãe, do avô na avó. Menina, manda não, gente. Eu sou velho, moda antiga. É sério. Se você estiver sendo comigo, você conversa com meu filho depois aqui. Você conversa com ele. Eu sou o cara mais besta do mundo, mas não mexe comigo não. Se eu descer da cruz, o trem vai pegar. Mas hoje os pais não fazem nada. Os boca aberta dos infernos, mano. Filho não pode escolher o que come, filho não pode ter hora para dormir, é você que manda, né? Eu falei domingo aqui que os filhos de 13, 14 anos estão fechando a porta do quarto e colocando uma plaquinha: não incomode, área privada, né? Não sei o que, área 51. 51 é o pé, né? É o 51 lá. Ô, gente, ficou doido, amado, o povo ficou tudo doido.
O povo enlouqueceu. Se você está com a cabeça em você, se guarda ela. Esse mundo ficou totalmente louco. Lá em Deuteronômio 6, deixa eu ver se diz que você tem que inculcar a palavra dos seus filhos, tem que enfiar a palavra dela abaixo dos seus filhos. Deixa eu ver se é isso aqui, 6,6. Vê se é 6. Essa palavra que eu te ordeno estará no teu coração. 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Você vai enfiar a Bíblia dela abaixo, né, da criatura. E delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Você precisa falar a palavra de Deus para que teu filho cresça sendo uma pessoa de Deus. As pessoas não fazem isso e querem que os filhos sejam bênção, né? Bênção. Versículo 15. Quem ama o mundo, coisas que o mundo entrega, oferece, o amor de Deus não está nele. Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24. Fala que um rei deu um banquete, uma ceia, mandou convidar pessoas. Mandou convidar 3 pessoas. Um falou assim: olha, me tenha por excusado, porque eu não vou, porque eu comprei uma junta de boi e vou experimentar. O outro disse: olha, eu comprei um campo, uma chácara, um sítio, vou lá ver, não vou poder estar. O outro disse: eu casei e não posso estar. Dando desculpa, para não estar na ceia do rei. Ele diz: nenhum daqueles homens vai fazer parte da minha ceia. Ali era a salvação de Jesus. Hoje as pessoas também continuam dando muitas desculpas. Talvez seja na bebida, na droga, na prostituição, mas é tanta coisa, mano. Né? Ah, pastor, eu não vou na igreja porque está chovendo. Mas se fosse para receber R$2.000 do governo, amanhã 5 horas da manhã, pegava um guarda-chuva e sair guarda-chuva para buscar grana. Pastor, eu estou cansado. Quantas vezes nós vamos trabalhar cansados, irmão? Quase caí de sono, tanta canseira, mas nós fomos. Amém? Ah, pastor, chegou um parente, por que não trouxe um parente endemoniado para a igreja para ser mulher? Aí fica lá conversando fiado com um parente, filho do capeta lá. E as pessoas não estão nem entendendo, né? Não querem escutar a palavra, não querem saber de Deus. Eu dou para Deus porque você está aqui, mesmo com chuva. Porque as pessoas hoje não querem saber de Deus. É desculpa para tudo. Quando tem chuva, Começa a colheita de café, cai trabalho de segunda a domingo, igual um louco, né? A pessoa tem que deixar um dia por semana para cuidar da família, para dar atenção para a família, para servir a Deus, sabe? Acaba o café, vem o cará. Acaba o cará, vem o amendoim, sabe? E o trem vai ficando doido assim, sabe? Aí vem a colheita, né? E o povo está tudo doido, amado, atrás do dinheiro. E a Bíblia ensina você a buscar a Deus para o dinheiro alcançar a tua vida, certo? Certo, né? E muitas pessoas que não vêm à igreja ficam em casa assistindo novela. Você crê que tem homens que são uns bananos espiritual? Assistindo novela, né? Está vendo lá o Ricardão beijando a outra lá, e a mulher dele pensando: rapaz do céu, se tivesse um Ricardão desse por aqui, eu dava uns beijos também, né? Eu quero ter cuidado da mulher. Rede social roubou as pessoas da igreja. Vou assistir pelo Face, pela mentira. Se aqui as pessoas não prestam atenção, imagina com o celular na mão, cair no zap toda hora, filho lá perturbando. Nem olha, querido. Tudo bem isso daqui? Versículo 16. Coisas que há no mundo que é uma cultura anti-Deus. A carne fala dos desejos sensuais. Os olhos, cobiça por posses. Soberba da vida, que é arrogância. Arrogância das pessoas, a soberba da vida. Versículo 17. Contrasta como é efêmero, de curta trajetória, a natureza das coisas mundanas, que atrai uma pessoa em relação à vida eterna. Devemos priorizar sempre a vontade de Deus. Quais são as vontades do mundo? Cobiça e desejo de posse, para ostentar. Você já notou isso? Tem as mulheres que se enchem de silicone, mostram lado errado isso, quem tem dinheiro quer, né? Mas devia mostrar para o esposo, né? E ela vai para onde? Para a rede social, com esse 3 anos grandão lá, né? O cara não faz a vida que quer, mano. Ele gasta o dinheiro com o que quer. Mas esse mundo passa. A Bíblia diz que esse mundo passa. Amém? Se você tem 55 anos e eu ir para 55 igual eu, um pouco mais, um pouco menos. No nosso tempo de menino tinha a Rita Cadillac, tinha a Roberta Miranda, tinha as mulheres que eram né? Eles vão ficar tudo doido. Lembra disso? Lembra? Era Sula Miranda. Sula Miranda, isso, né? Roberta era gordinha.
Cara, procura essa mulher onde você vê. Está só os quimba. Quem não morreu está só a caveira. Por quê? O mundo passou. Amém? O mundo passa, mas a vontade do mundo também passa. Você acha que uma mulher que era cobiçada há 30, 40 anos atrás, os caras estão atrás dela hoje? Tá ou não? Hã? Só se for para enterrar alguma vez. Você ri, né, mãe? Bênçãos em fazer a vontade de Deus. 1. Entrada no reino de Deus. Mateus 7, 21. 2. Não irá cair. Mateus 7, 24 ao 29. 3. Certeza que nossas obras são em Deus. João 3, 21. 4. Resposta de oração. João 9, 31. 5. Bênção. Tiago 1, 22, 25. 6. Nunca se desviar. Salmo 15, versículo 1 ao 5. 7. Permanecer para sempre na presença de Deus. 1 João, versículo 2, 17. 8. Novo nascimento. João 3, 3 e 1 João 2, 29. 9. Justo como Cristo. 1 João 3, 7. 10. Filiação em Deus. Terceira carta de João, versículo 11. Amém? Versículo 18. João diz: esta é a última hora. Há quantos mil anos atrás? 2000 anos. Então hoje nós estamos nos últimos segundos, certo? Amém? Qualquer momento Jesus vem, amado. Você vai subir? Quem vai ficar feliz quando Jesus vier? Erga a mão, por favor, aqui. Vai baixar. Vocês vão ficar tristes, porque quem ficar vai ficar triste. Quem subir vai ficar feliz. Agora quem ficar, você entendeu? Mas você vai subir em nome de Jesus. Né? Então, se nós vemos versículo 18, nós estávamos na última hora, agora nós estamos nos últimos segundos para a vida de Jesus. Versículo 19: saiu do nosso meio, mas não era dos nossos. Quem? Os anticristos, falsos profetas, falsos mestres. Na LTT, eles não eram provenientes de dentro de nós. Por que de dentro de nós? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? Versículo 20, 26 e 27 falam que quem tem unção não precisa que ninguém ensine para ele. Unção é a presença do Espírito Santo. Unção é a capacitação que Deus nos dá para fazer a vontade dele aqui nessa terra. Amém? Tudo bem? Isso é unção. Versículo 21 e 23. Os anticristos negavam que Jesus era Deus, mas há religiões também que negam que Jesus é Deus. Sabia disso? Sim ou não? Quem, por exemplo? Testemunho de Jeová. Jesus não é Deus, só tem só Jeová. Não estou falando mal da igreja. Quem está lá é porque quer estar lá. Mas você precisa saber disso. Lá, Jesus não é Deus. Adventista, Jesus é o anjo, o arcanjo Miguel. Jesus não é Deus, é anjo. Tudo bem? Mormon, Jesus é um anjo e é irmão de Satanás. Tem que tomar cuidado, amado. Aquele cantor lá do Voz da Verdade, o pastor Moisés, quando sabe o que? Por toda a minha vida. Você lembra? Aquele não crê que Jesus é Deus, ele é unicista, ele só crê em Deus e Jesus, ele não acredita. E tem os crentes escutando isso tudo aí, glória a Deus, aleluia. 24 e 25. Permanecer é o segredo de quem tem vida eterna. Permanecer, amado. Amém? Vida eterna em resposta a tudo que você busca de Deus. João 15, 7. Como está lá no João 15, 7? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. É isso mesmo? Certo. Amém. 28 e 29 para encerrar. Ter confiança e não se envergonhar quando ele vier. Adão se escondeu de vergonha de Deus. Ele comeu o fruto que a mulher deu para ele devia não ter comido, mas era um banana. Obedecia a esposa, né? Comer, né? Se ele não tivesse comido, Deus teria matado ela e feito uma ova para ele, uma iva para ele, né? Teria feito outro para ele, mas ele comeu. Ele foi o responsável. Quando Deus veio, ele estava escondido. Adão, onde você está? Adão, estou aqui. Escutei sua voz e tive medo. Por quê? Porque eu estou nu. Quem te disse que você estava nu? Pecou, perdeu a roupa de glória que ele tinha, mano. Então, nós precisamos ter confiança. Quando Jesus vier, nós precisamos estar bem, ter confiança que nós vamos subir com ele. Certo, amém? Você pode ficar em pé, por favor? Versículo 29. Como saber se alguém é nascido de Deus? Como, pastor? Olhando para os frutos da pessoa. Mas se a pessoa se tem uma igreja que tem um pastor picareta, ladrão, adulto, se as pessoas tivessem observado o fruto daquela pessoa, não teria
ficado lá. Pelo fruto tem como você saber a árvore, certo? Amém? Você nunca vai chegar no pé de jaca e dizer, ah, que laranja bonita, porque vai ter que, né? É jaca que vai produzir. Jesus manda você olhar os frutos da pessoa. E eu não me engambelo tão fácil, né? A pessoa tem que se esforçar um pouquinho. Que observa o fruto. Porque eu sou isso aqui, eu estou olhando ali. Como que trata a mulher, como que trata o marido, como que trata os filhos, como é que trata os pais já velhos, né? Como que é a vida da pessoa na sociedade, o que ele compra, ele paga, não tem treta com ninguém, eu estou observando. Então, eu sou, peraí, vamos ver se você é de fato. Então, como que eu sei se alguém é nascido de Deus? Olhando para o fruto. Versículo 29, essa pessoa precisa ser justa e praticar a justiça. Amém? Não só justo, mas também ele pratica a justiça. O que é algo justo, amado? É algo que não tem folga na vida da pessoa, não tem espaço. A pessoa é de Deus e acabou. Amém? Essa é a pessoa justa e pratica a justiça também. Todo aquele que nasceu de novo pode viver uma vida justa e praticando a justiça. Só que nasceu de novo. Quem não nasceu não consegue, não se esforça. Não consegue. Certo? Oi. Vamos cantar um pedacinho desse hino aqui?